Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos a esse vídeo, a esse canal. Que Deus possa falar fortemente ao seu coração através da palavra dele, amém? Hoje nós vamos meditar naquela questão, que podemos dizer: quando que nós sabemos que uma pessoa é realmente de Deus? Hoje em dia, meus irmãos, é a pergunta que está sendo mais feita dentro das igrejas, fora das igrejas. Como saber se a pessoa realmente ela é de Deus? Se é uma serva de Deus, um servo de Deus? Como identificar? A palavra de Deus nos orienta a toda a verdade. A palavra de Deus é o próprio Deus, meus irmãos. E Deus nos guia a toda a verdade. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso guia. Então, dentro da palavra dele, nós temos o discernimento para discernir quem é de Deus e quem não é. Em tempos, meus irmãos, de espírito do engano, o Senhor Jesus disse que nos últimos dias haveria muitos espíritos enganadores, enganariam a muitos. Mas se nós estivermos juntos na palavra, conectado na palavra de Deus, nós não seremos enganados, amém? Então, como identificar? Eu anotei dois itens aqui fundamentais que nós podemos identificar se essa pessoa já é uma nascida de Deus, se ela verdadeiramente pertence a Deus. Primeiro, meus irmãos, é o temor a Deus. O temor a Deus não é todo mundo que tem, mas quem tem, esse de fato é uma pessoa de Deus. Davi era uma pessoa assim, ao ponto de Deus falar que ele era um homem segundo o seu coração, homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi tinha um temor. Então o temor fala muito de uma pessoa, se ela tem ou se ela não tem. Entende? Então, o que significa o temor? Temor significa amor a Deus. E nós vamos falar mais a respeito disso daqui a pouquinho. Então, o primeiro item, essa pessoa, quando ela é de Deus, ela tem um temor a Deus. Ela tem um temor, um respeito que vai além de falar, eu respeito a Deus. Ela passa para as atitudes da vida dela. Para tudo que ela vai fazer, ela tem ali o temor a Deus à frente da vida dela. Então é algo que não é falado, mas sim praticado com as ações dessa pessoa. Segunda coisa que vem junto, quando a pessoa verdadeiramente é de Deus, ela tem amor. Por quê? Porque Deus é amor, meus irmãos. E quando Deus está nessa pessoa e ela é de Deus, ela tem um amor na sua essência. Na sua essência, ela tem um amor ali como algo natural, não é nada forçado. Porque veja bem o que a palavra de Deus fala no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 16, diz assim: e nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Então, meus irmãos, quando a pessoa tem um temor a Deus, ela obedece a Deus e Deus passa a viver com ela e ela com ele. Ou seja, torna-se uma pessoa só. E assim é o casamento de uma pessoa com Deus. Quando um ser humano casa com outro, eles passam a ser uma carne só. Quando você é um só com Deus, você tem um temor, você tem o quê? Você tem tudo que atrai a Deus para a sua vida, porque o temor a Deus atrai ele para a sua vida. E como a palavra de Deus fala, aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Porque o amor a Deus é o temor de Deus. Eu vou explicar isso aqui num pequeno texto que eu escrevi, que vocês vão compreender melhor. Temor a Deus. O que realmente é o temor a Deus? Isso é base bíblica que eu também tirei aqui da palavra de Deus, que eu vou estar lendo aqui para vocês. Temor a Deus significa amor a Deus. Quem ama guarda a palavra e obedece isso. E obedece. Isso é amor. E esse amor é obediência. Faz você se unir ao amor dele. Então, o que acontece, meus irmãos?
O amor a Deus faz você guardar o que ele fala, mas guardar no seu coração. Você guarda no seu coração ao ponto de você ter respeito por aquilo. Ou seja, ele falou para não fazer isso, então, porque a palavra dele condena, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu tenho um temor, eu tenho um amor a Deus. Quando você ama, você quer agradar. Assim é a pessoa, os seres humanos. Quando você ama uma pessoa, você presta bastante atenção no que ela fala, para você guardar o que ela gosta, não é assim? O que ela gosta de receber, onde ela gosta de passear, você começa a guardar aquelas coisas daquela pessoa para poder você fazer o quê? Para agradá-la. E com isso você vai mostrando o seu amor. O amor vai ser materializado. Então a pessoa, quando verdadeiramente ama a Deus, ela, além de ter o temor, ela guarda a sua palavra. No livro de João, no capítulo 14, versículo 15 ao 21 e 23, diz assim: Palavras do Senhor Jesus: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Esse guardar, meus irmãos, não é você ouvir e falar, memorizei aqui na minha memória. Não, guardar é você memorizar que aquilo ali, Deus não se agrada. Ou Deus se agrada e por ele se agradar eu vou fazer. Entende? Guardar no coração. O salmista falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, olha a importância de você guardar. Quando você verdadeiramente ama a Deus, você guarda a palavra dele. Você não tem ela apenas gravada na sua memória ao ponto de repetir vários versículos, mas você guarda na sua vida, pautando o que? As suas atitudes ali, para agradá-lo e não desagradá-lo. Quem verdadeiramente ama a Deus não quer desagradá-lo. Então, meus irmãos, isso une o quê? O temor a Deus significa amar a Deus. Quando você vê uma pessoa tendo temor a Deus, ela está verdadeiramente amando a Deus. Ela está amando com a sua vida, fazendo a sua vida ser um sacrifício vivo. Por mais que ela chore, sofra, perca, fique viva solitária, viva uma vida talvez sem graça, mas ela está vivendo com Deus. E a palavra de Deus fala que quando ela vive assim, ela não vive sozinha. Ela pode estar aparentando estar sozinha, mas Deus está com ela. Por quê? Porque ela está com Ele, no amor, no temor. Então, 1 João capítulo 4, versículo 16 diz: E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Olha que coisa linda, meus irmãos. Você pode estar no deserto, mas Ele está com você. Ele está te dando força no deserto. Você pode estar na vida abundante, mas Ele não vai permitir, esse amor que é o próprio Deus, não vai permitir o teu coração ser cheio da ganância, do orgulho. Ele vai te livrar do orgulho, porque vocês estão unidos num só espírito, você unida com Deus e Ele com você. Então isso mostra quando a pessoa verdadeiramente ela é de Deus. É isso, meus irmãos. A palavra de Deus fala que nós seremos um com Ele. Então, quem tem Deus na sua vida, tem o amor de Deus na sua essência. O amor de Deus, o temor de Deus. E ela, acima de tudo, ela guarda a palavra de Deus. O que você tem guardado dentro de você, meus irmãos? Então fica essa palavra aqui para vocês meditarem. Porque há quem pense, eu sou de Deus porque, veja, eu troquei todas as minhas roupas no armário, veja como eu sei toda a Bíblia, veja como eu falo em línguas, veja como a minha rede social ela encheu, porque Deus está aqui. Não, não é sobre isso, meus irmãos. É sobre o temor. Quem verdadeiramente ama a Deus, respeita Ele, respeita a palavra dEle. Não é santa, não é perfeita. Não é a mulher sem defeitos e falhas. Nós vamos ter nossos momentos de ira, porque o Senhor Jesus se irou. Naquele templo, onde ele derrubou as barracas, ele estava irado.
mas ele não deixava de amar a Deus e de ter o temor a Deus, porque ele era o filho de Deus. Então, você também não pode pensar, mas eu não sou essa pessoa, não amo a Deus, eu não tenho Deus, porque eu vivo irado, eu me iro com isso, eu me iro. Não, nós estamos num corpo carnal, nesse mundo sujeito à nossa natureza sentir coisas. Nós somos servos de Deus, não somos o próprio Deus. Mas a essência de tudo está sobre isso, meus irmãos. Quem verdadeiramente é de Deus, ela tem um temor e ela tem um amor de Deus no seu coração. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para você receber os próximos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus. Um forte abraço.